para de falar besteira, Maurão. Beleza, beleza. Eba, estamos ao vivo, muito bom, galera. E aí, Walker? E aí, Vou de pedir para boa? quem não estiver Tudo bem, falando Maurão? deixar no mudo, tá? Para a gente começar. Yes. Então, hoje a gente tem convidados ilustres. Hoje a gente vai começar falando um pouco de segurança de queda livre. E eles trouxeram uns tópicos bem bacanas que abordam esse tema, inclusive em outras modalidades que não sejam de barriga. Então, vamos falar um pouco de free fly, inclusive de deslocks. Os tópicos estão bem legais hoje. Então, eu vou pedir para o pessoal começar se apresentando. A gente está hoje com o Walker e com o Cotô. Eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, quantos saltos, o que fazem, quanto tempo de esporte. E aí, galera, tudo bem? Tá ouvindo aí, Cotô? Cadê você, man? Tô aqui, tô ouvindo. Chama aí, Walker. Tamo de junto, irmão. boa. Bora lá, então. Então, galera, eu sou o Walker, trabalho ali na Radical, tenho já uns 8, 9 anos de skydive, 2.000 saltos aproximadamente, e hoje estamos aí nesse bate-papo para trocar uma ideia sobre umas situações que a gente já viu, que a gente já conhece, e cada um aí expondo sua experiência para compartilhar sobre segurança em queda livre. Bom, eu sou o Rodrigo Cotô, né? Mais conhecido como Cotô mesmo. Meu nome é Rodrigo Rocha, mas todo mundo me conhece como Cotô, por causa do meu cabelinho aqui, ó. Essa coisa linda, de cotonete. Tenho hoje aproximadamente 4.000 saltos. Tenho todas as carteiras, fui instrutor de túnel também. E atualmente trabalho só com paraquedismo e com o time do Free Flow, que são saltos totalmente focados para o Free Fly, não só vertical, mas dinâmicos, deslocamentos, e tentar trazer um pouco da parte de segurança disso tudo, que, como o Walker falou, das nossas experiências e das nossas vivências aqui para esse bate-papo de hoje. E faltou o meu tempo de esporte, né? Eu tenho acho que 6 ou 7 anos de esporte. Boa. Ô, galera, só aproveitar um gancho aí, o Cotô falou que é instrutor de túnel. Lembrar todo mundo, o túnel tá quase montado. Eu acho que a partir não desse final de semana, mas do final de semana que vem, ele já vai estar operando com os atletas e alunos, já vai estar no esquema aí pra gente voar. Irado. Eu sou cria do INDAP, hein? Eu fui um criazinha do INDAP, assim como a Vivi também foi, né? Trampou lá, eu também trabalhei lá e, puta, fiz minha base lá no INDAP. Eu com certeza serei um que estarei lá voando aqui em Boituva muitas vezes. Todos nós, todos nós. Se Deus quiser, todos nós, né? Yes, com certeza. Irado. Bom, então vamos começar os nossos tópicos. Eu vi que vocês me mandaram, né? Então a gente vai começar falando de segurança em queda livre. Vamos começar falando de equipamento também. Então é com vocês, meninos, fiquem à vontade para começar aí. Na real, assim, já foi abordado na live anterior, né, segurança em queda livre, mais no sentido de formação, que foi o próprio Israel aí, que está aí com a gente, que apresentou junto com o EOCA, e que foi muito legal, inclusive, parabéns aí, Israel e o EOCA, e já abordou muita coisa que é envolvida também aqui no que a gente iria conversar, né, que seria segurança em queda livre. Então a gente tentou trazer isso um pouco mais para o lado do Free Fly, que são assuntos e tópicos que não foram tão abordados na live anterior, né? Essa foi a nossa ideia. E tentar trazer, então, um pouco mais para esse mundo do Free Fly. Pensar não só na parte teórica, mas prática também, né? Na parte teórica, mas prática também, envolvendo desde equipamento, né? Vamos falar um pouquinho de qual que é a diferença de ter um equipamento que realmente dá para usar e voar Free Fly com ele ou não, outros equipamentos que é importante a gente ter também, e, enfim, né, briefings, debriefings, de diferenças que acontecem na queda livre, diferenças de velocidade, se eu vou fazer um salto de deslocamento, o que é importante eu saber e o que não é, aonde que eu devo prestar atenção, né, algumas características que envolvem fazer saltos de free fly, e isso daí, né, e a conclusão disso tudo. É isso aí, vamos lá então, galera, começando o primeiro tópico que a gente separou, um pouquinho mais voltado para o Free Fly, e falando de segurança, então, é sempre bom lembrar que começa no chão, né? Então, como todas as outras partes, a gente vai começar separando o nosso equipamento ali, então, sonhado equipamento que a gente vai lá, luta para mandar fazer, para comprar um que se ajuste ao nosso corpo,
para brincar de capotar no ar, começando assim, né? Brincar de virar de costa, olhar para o céu e achar que mandou um sit. Então vamos lá, galera, falar de equipamento de free fly, vamos lá. Geralmente, bom, nossa trajetória no skydive, a minha pelo menos começou no curso FF, e os primeiros saltos a gente salta com equipamento da escola sempre, né? A gente aluga, até pela questão financeira, não tem como comprar um equipamento, nem vale a pena no começo. Então a gente começa usando o equipamento da escola ali, que é um equipamento ótimo para voar barriga, né? Vamos ser bem sinceros nisso, é seguro e tal, mas não é feito especificamente para uma pessoa e muitas vezes não tem as características que precisa para voar free fly em segurança. Quer abordar alguns aspectos aí, Cotô? Vai lá. Cara, por exemplo, né? Equipamentos student, geralmente eles são feitos com muitos ajustes, justamente para atender diversas pessoas diferentes, né? Diversos alunos diferentes. E muito constantemente ele vai ser muito utilizado, né? Enfim, é um equipamento que já não é o mais indicado para saltar, para fazer saltos de prática de free fly, porque quando a gente está voando barriga, basicamente não tem vento, de certa forma, né, incidindo no equipamento. A partir do momento que você vai fazer um salto, por exemplo, de city fly, você já está expondo todas as costas do seu container, a boque do seu container, que é onde o pilotinho fica alojado. Então, muitas vezes, aquele mesmo equipamento que você salta com ele normalmente no seu dia a dia para fazer saltos de barriga, talvez ele não seja mais recomendado para fazer também um salto de free fly. Talvez o elástico da boque já esteja frouxo, que fazendo um salto de barriga você nem perceba muito, mas que na primeira vez que você tentar entrar num city fly, por exemplo, já vai sacar o pilotinho para fora ali e você vai tomar uma abertura prematura, extremamente perigoso para você e para todas as demais pessoas que estão ali dentro do salto, né? Eu, particularmente, acho que muitas pessoas já viram, tem um equipamento que está com uma aba frouxa, por exemplo, então quando eu estou fazendo o salto de deslocamento, às vezes acontece de uma aba abrir, consequentemente o tirante fica exposto, às vezes linha do freio fica exposto, isso não é legal. Existem muitos equipamentos e containers aí um pouco mais antigos que são de velcro, então às vezes falta um pouco de manutenção porque o velcro já está muito gasto e todo salto que você vai fazer fica abrindo a aba, né? Então, esse tipo de equipamento já não é legal, porque são pequenas coisinhas que podem gerar uma consequência muito grande depois. Como a gente está falando de segurança, então vamos fazer isso da maneira mais fina possível, né? Isso são só... Deixa eu aproveitar que a gente está falando desse tópico, eu até vou fazer uma pergunta para vocês. Eu já vi algumas situações que os instrutores, eles preferem encerrar o salto numa situação dessa, de abrir a aba, né, que os tirantes ficam expostos. Vocês acham que é interessante encerrar o salto nesse sentido, o cara comandar mais alto? Ou vocês seguem o salto e no próximo tentam resolver a situação? Eu, particularmente, sigo o salto, porque é que, na verdade, assim, é uma coisa que você vai ver ali na hora e vai avaliar, né? Se simplesmente a aba protetora do tirante que se abriu e o tirante veio aqui, de certa forma tá tudo bem, né? Não aconteceu nenhum mal muito grande. Talvez durante a abertura você vai tomar um tranco maior do outro lado, pode ser que você tome um twist na abertura, isso tudo pode acontecer. Agora, encerrar um salto desesperadamente por causa disso, eu particularmente não. A não ser que eu tô vendo ali que, além de ter sacado a capa protetora do tirante, o batoque daquele tirante saiu, o batoque tá pulando aqui em cima, aí realmente é um outro tipo de situação. Agora, se simplesmente a aba protetora abriu, eu particularmente não abortaria o salto. Não sei o Walker. Então, eu nunca passei por uma situação dessas, mas eu acredito que dependendo da situação, depende muito do salto, na verdade. Se é um salto solo, se é um salto que é um T-weight e tem só uma pessoa, você pode facilmente traquear aí alguns metros e comandar. Então, acho que vai muito de avaliar na situação, mas pode ser muito perigoso tomar uma decisão precipitada no meio de um salto de desloque com muita gente em volta. Então, simplesmente não dá para cogitar essa possibilidade, né? Então, acho que conseguir o barco, continuar com o salto, até porque se acontecer qualquer coisa depois, ainda temos opções aí para tentar resolver, né? Legal, eu também, na maioria dos casos, né, continuaria o salto também. Já tive esse debate com outros instrutores. E eu teve para compartilhar a experiência, eu tive uma época, meu equipamento começou a abrir direto, ele nunca tinha tido esse tipo de situação, e daí eu descobri que foi o cara que fechou o reserva, ele deixou o tirante do reserva muito, muito puxado.
Muito E aí tensionada. encaminhava a aba, dava folga e abria as abas. Acontece muito. Importante Alguém tem mesmo mais a gente alguma... fazer o nosso equipamento, né? Total. Alguém tem alguma situação para compartilhar aí? Hein, Vivi? Que container é esse? Era um Wings. Wing? Mas isso não é uma particularidade desse container, não. Isso é uma questão de como o reserva foi fechado, de como ele foi dobrado e fechado. Dependendo de como ele é fechado ali, de como o rigger faz o trabalho, além dele poder ficar forçando a aba do tirante aqui lateralmente, ele pode forçar a própria aba que fecha ele aqui nas costas, e enfim, né? Isso é tudo uma questão do trabalho do rigger, e não uma particularidade do container, da marca, ou sei lá, né? Isso pode acontecer com qualquer container. Eu tenho uma pergunta para vocês. Isso é um salto de desloque, né? Mas e se você tiver um salto dinâmico e, enfim, venha ter algum tipo de contato, isso não favorece o aumento do perigo? A aba está aberta de repente? Com certeza. Por isso que é uma questão que você vai analisar ali na hora e depende do salto, né? Eu estou levando em consideração os saltos mais comuns que a gente faz aqui, que são saltos de deslocamento, que teoricamente, né, pelo menos não é brifado que exista contato entre os participantes nem nada. Agora, se é um salto mais dinâmico, que envolvem mais pessoas, de repente blocos girando, os grips acontecendo, aí realmente é uma coisa muito mais preocupante. Talvez não abortar o salto, mas se eu estou puxando, não fazer essa parte em que vai acontecer os grips e puxar só um desloque, onde fique seguro para todo mundo, a hora que chegar no chão eu explico o que aconteceu, alguma coisa do gênero. Entendi, porque eu assisto bastante VFS, né? Que eu gosto da questão de troca de pontos, enfim. E pela movimentação ser muito dinâmica também, né? Eu falo assim, de repente uma aba aberta, né? Pode, nesse tipo de voo, pode, né? Vir, talvez, o tirante deslocar para o ombro e aí, enfim, né, conseguir se ritmar o sabe. E com certeza, você tem total razão. Por isso até que a gente levanta esse item, né, do equipamento como um item primordial e a gente está começando com ele em relação à segurança, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você quer praticar VFS, ou seja lá que tipo de modalidade você quer praticar, você tem que ter um equipamento adequado para você praticar aquilo, né? Então, se, por exemplo, você está com um equipamento que você sabe que tem que fazer manutenção, porque toda hora a aba está abrindo, ou sei lá, a sua boque você percebe que ela está extremamente frouxa, mas você fala, não, aguenta mais um salto, você já desde o começo nem começou o salto e você já está colocando em risco você e outras pessoas, sabe? Então já começa por aí, né? Se você quer praticar uma determinada modalidade, tenha o equipamento adequado para aquilo. Assim como você quer fazer um wingsuit, é possível você fazer o wing com o equipamento que você usa normal. Mas se você quer mais segurança ainda, você vai adotar as medidas de segurança aqui do equipamento de wingsuit, blá, 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 né? E assim por diante. Valeu, doutor. É isso aí, galera. E sobre o equipamento, no começo, às vezes, a gente não sabe exatamente o que a gente tem que observar, né? A gente não sabe as medidas que a gente tem que observar, não sabe onde que tem que encaixar o equipamento certo, a articulação no quadril, coisas do tipo. Então, é muito importante pedir para alguém, né? Pedir para alguém mais experiente, chegar na área, putz, ó, e aí, como é que tá essa boque aqui? Como é que tá esse fechamento aqui? Pô, e esse ajuste aqui, será que vai sair em queda livre? Será que vai deslocar? Será que eu vou ter problema? Será que vai abrir? Então, tudo isso a gente tem que ir trocando ideia a vida toda com gente mais experiente, com gente menos experiente, cada um vai relatar alguma coisa. Acho que esse que é o principal, né, na questão de segurança, não fazer tipo, nada escondido aí, querendo fazer lenha com os amiguinhos lá de pouco salto e todo mundo subir no avião lá falando que vai saltar solo e sair tudo junto, né? Então, isso aí a gente sabe que acontece e por isso que a gente está aqui hoje trocando essa ideia aí para deixar essa lenha mais segura e fazer todo mundo se divertir com segurança. Falando de equipamento, então, conversamos um pouquinho sobre o container. Alguém tem alguma dúvida, alguma especificação aí queira perguntar? Uma coisa aí? Compartilhar uma experiência, assim como a Vivi? O container que vocês utilizam para Free Fly, vocês não utilizam bolinha, né? Vocês acham que... esqueci o nome do negócio lá, cara. O punho, sim. Isso.
O risco aumenta muito mais quando a gente não tem o Free Fly Handle, né? Não, na verdade não. Não é que o risco aumenta muito mais. Ter esse Free Fly Handle realmente é uma segurança a mais que você está colocando ali. E o Free Fly Handle nada mais é do que uma trava no seu punho do pilotinho, evitando ou diminuindo a possibilidade com que ele venha a se soltar de uma maneira indesejável, né? Por exemplo, você entrou num City Fly e de repente tomou uma prematura porque o pilotinho saiu. Essa trava diminui essa possibilidade, mas não tira essa possibilidade, né? E não é porque você não tem o Free Fly Handle, que é essa travinha no punho, que você não pode fazer Free Fly. E o meu equipamento, por exemplo, não tem, e vários outros equipamentos aí de várias pessoas que praticam Free Fly, o punho é uma bolinha e não tem problema algum, não tem nenhum problema. O importante é você deixar totalmente alojado o pilotinho, sem nenhuma sobra para fora, nem da bridle, nem do próprio pano do pilotinho, que a sua box esteja em dia e que realmente deixe o seu pilotinho fechado. Isso que é o importante, porque só o vento batendo ali no punho, seja ele uma bolinha, seja ele um cano, seja ele como for, não vai ser o suficiente para extrair da boque se a sua boque estiver com a atenção correta, né, com a manutenção adequada. É legal falar que tem alguns casos que são realmente impeditivos para o salto, como uma boque folgada talvez seja o caso, como essa situação dos velcros realmente velhos, né? Isso já para mim já é meio impeditivo. Mas a questão do Free Fly Handle não necessariamente. Exato. É um acréscimo na segurança. Exatamente. Assim como, por exemplo, tem aquela que eu lembrei agora, por exemplo, muitas pessoas vão praticar City Fly, né, que meio que como começa o Free Fly, e não usam aquele elástico entre os tirantes de perna. E aí descobre lá na hora do salto, tomando no meio dos capotes, que o equipamento de repente escorrega pela perna e você pode cair do equipamento, né? Então, às vezes, uma coisinha tão simples que seja amarrar um pull cord ali entre os tirantes de perna, por exemplo, poderia te ajudar, te salvar, e que a gente não faz por falta de informação, né? Então, isso tudo que faz parte da segurança dentro do equipamento, né? Você ter um equipamento adequado e estar de uma maneira adequada, né? Porque às vezes você tem um equipamento perfeito, tá tudo certinho, mas você esqueceu de colocar esse elástico entre os tirantes de perna, por exemplo. E tem vídeos aí no YouTube, em vários outros lugares, de mostrando que é possível você cair do equipamento simplesmente por não ter essa limitação nos tirantes de perna. Então, esses exemplos a gente vê direto, né? Sim. Caso no Brasil, qual foi, Vivi? Oi? Qual foi o caso do Brasil? Relata aí. Teve um caso em Resende, na verdade, eu não vi o final da investigação, mas era um categoria A princípio, que estava usando um 210, e pelo gráfico da velocidade do DA, percebeu-se que ele provavelmente estava fazendo free fly ou capotando muito, porque ele chegou a uma velocidade bem alta. E na porta tem uma foto dele. Parece, eu não posso garantir, porque a foto também que eu vi não estava muito precisa, mas parece que os tirantes de perna estão um pouquinho frouxos. Então, o que se imagina que aconteceu? Realmente ele estava sem leg strap, o tirante estava frouxo, ele foi tentar fazer free fly, acabou capotando, e a gente imagina que um dos tirantes travou no joelho dele. A ocorrência é que realmente ele caiu do equipamento e veio a falecer. Isso faz uns 4 anos, né, se eu não me engano. Quando entra em posição fetal, se o equipamento não é bem ajustado e se não tem ali seja o elástico, seja o pull cord amarrado, o tirante pode escorregar para bem próximo do joelho, né? Então, se você tem algumas vezes está capotando, vai comandar capotando mesmo, né? Que é a norma, isso é bem perigoso. Então, tem que ter um equipamento aí próprio. Foi um disparo de DA. Foi até o chão mesmo. E ele acabou caindo no equipamento e batendo próximo à pista ali de Resende. Que loucura. Né? Pois é, e para ver que realmente começa no equipamento ali, né, a questão da segurança. E aí, falando de equipamento ainda, né, algumas outras coisas que se estendem, por exemplo, além do seu container ser adequado e tudo mais, que foi uma coisa também que foi abordada na live anterior, é a utilização de altímetro sonoro. Quando a gente está fazendo saltos de free fly,
é muito difícil a gente parar o salto, quer dizer, na verdade não acontece, né? De parar o salto para checar o altímetro olhando aqui. E dificilmente você vai estar numa posição em que seja fácil você visualizar, diferente de no caso de uma formação de barriga, em que geralmente os grips estão aqui na frente. Não que em uma formação de barriga não seja importante ou que não seja necessária a utilização de um sonoro. Pelo contrário, é tão importante quanto. Mas enfim, né? Extremamente importante a utilização de um sonoro, se possível 2, justamente para você continuar tendo essa consciência de altura e continuar dentro do salto, né? Que você não precise parar o salto para saber que altura que você está, e o salto ele está em constante movimento, né? Se você fizer isso, já perdeu o salto. A hora que você olhar de novo, a galera já está lá na frente ou sabe-se lá onde está, né? O posicionamento necessário no salto nem permite muitas vezes a visualização, né? Então, realmente aí é bem necessário 1 ou 2 sonoros para saltar com segurança. Galera, só uma coisa, voltando ao container, o handle do reserva, no caso do Free Fly, não seria interessante ser bananinha também? Esse é um ponto que... Ou aquele arco metálico, você tem um contato num head down, alguma coisa, esbarrar e abrir um reserva à toa, assim? Cara, bem... Fala aí, Walter, fala aí. Não, esse é um ponto bem importante, independente de free fly ou barriga, que na verdade, depende do contato do salto. Esse contato muitas vezes acontece ali na porta, né? A gente já viu vídeos aí de acionamento de reserva na porta, que enrosca na GoPro, ou que alguém pega sem querer. Então, todo salto que eu acho que tem mais gente no salto e que junta a galera na porta do avião, e na porta do avião é impossível que não tenha contato, né? Teria que levar em consideração de realmente ter uma bananinha ali no deploy do reserva do que o arquinho, né? Que pode enroscar qualquer coisa ali. Exato, a ideia é essa. Ele é bem mais seguro. Ele só não é recomendado para aluno, estudante CAT-AI, mas de CAT-A para frente, seria legal usar equipamento com bananinha ao invés do punho de ferro. Na verdade, assim, a minha opinião pessoal, né? Isso não é uma coisa que vai te excluir ou não do salto. Eu não vou te tirar do grupo, por exemplo, porque você está usando um punho de metal argola. Isso é uma coisa muito pessoal. Existem muitas pessoas que têm, sei lá, mais de 5.000 saltos e que preferem ter essa argola de metal. E não tem nenhum problema. Isso é uma opinião pessoal de cada um. Se a pessoa se sente mais confortável assim, tudo bem. Só que quem está usando tem que ter essa consciência justamente de que tem um risco a mais, né? Que foi isso tudo que a gente já falou e o Mel falou agora, que pode enroscar em qualquer momento, na porta, né? Independente de você estiver fazendo free fly, barriga, wingsuit, seja lá os saltos que você estiver fazendo, né? Eu acho que isso é indiferente da modalidade. E respondendo uma pergunta que rolou aqui no chat do Fabrini Alvim, sim, é muito comum a gente usar 2 sonoros, muito comum, na verdade. Eu aprendi no meu FF com o Betão. Quem tem 2 tem 1, então... Eu tenho 2 sonoros no meu capacete sempre 2 sonoros. Porque eu praticamente só uso ele, né? Dependo dele. Se eu tiver um só e ele falhar por qualquer motivo, eu tô na mão. Eu e todas as pessoas no grupo que estão comigo, né? Eu levo uma grande responsabilidade junto comigo. Então, sempre tenho 2 sonoros. É isso aí, galera. Alguma dúvida em relação a isso? Tipo de sonoro, alguma coisa assim? Alguém tem uma especificação? Na verdade, quase todos funcionam, né? Temos os mais baratinhos, temos os mais carinhos, mas é um equipamento que vale a pena, e quem começa a treinar free fly tem que ter dá um jeito de comprar um que é realmente necessário. Eu sempre usei aqueles de bateria, e recente eu comprei o que carrega na tomada. Vou falar que é uma desoneração, porque toda hora, a cada 3, 4 meses, eu tinha que comprar bateria, 30, 40 conto, e hoje eu carrego na tomada, ele dura 6 meses, então se eu recomendar para alguém, eu recomendo esse. Boa. O Multi 2, né? O Multi 2. Alt 2, você quis dizer, Maurão? É Alt 2, desculpa. Isso, Alt 2 é uma marca, né? Que tem... Mas acho que não é esse, não. Alt 2 eu acho que é de bateria mesmo, normal. Mas enfim, né? Seja... No Alt 2 é importante carrega no USB. E o
respondendo aqui a pergunta do Fabrini, eles não ficam disparando em uma altura, não. Porque, assim, não é porque você está com 2 sonoros que você vai configurar cada um em uma altura diferente, né? Eu, pelo menos, eu configuro os 2 sonoros exatamente iguais, nos mesmos setups, porque a ideia é que um seja backup do outro. Então, os 2 vão alarmar para mim, sei lá, 5.000 pés, que é a altura de separação, depois a 3,5, 2,5, enfim, aí as minhas alturas pessoais, né? Mas sempre iguais. Justamente porque se eu coloco um a 7.000, outro a 6.000, outro a 5.000, puta, aí eu vou ficar perdido mesmo. A ideia é que um seja backup do outro. Oi? Mas deixa eu detalhar um pouco a pergunta. Eu até entendi isso mesmo. Se eu colocar cada um numa altura, aí eu não teria duplicidade, né, para ter maior segurança. Mas eu entendi, tipo, eu vou colocar a separação a 4,5. Aí eu fiquei pensando assim, um vai disparar em 4,5 e o outro talvez vai ter ali 100 metros, 4,400. Não, Sabe que não, eles... isso não rola, não. Isso não rola, não, né? Não, porque eles subiram no mesmo momento, eles estão passando pela mesma pressão atmosférica ali no mesmo momento, sabe? Sei lá, comigo pelo menos nunca aconteceu. Às vezes na subida dá uma diferença, mas é de 1 segundo ou nem isso. Não é uma coisa que vai te confundir. Você usa os 2 sonoros são da mesma marca, são o mesmo modelo ou não? São diferentes? Não são do mesmo modelo, mas são da mesma marca. Os 2 são da LB, eu uso um que é o... Qual que é o nome? Um é o 4, que eu consigo configurar 4 diferentes, e o outro é o que é um bem comum, que é o Optima 2. Tá. E os 2 eu consigo configurar tanto para altura de queda livre quanto de navegação. Eu deixo os 2 iguais e os 2 sempre apitam na mesma altura. Ele não dá variaçãozinha, né? Beleza. Essa a minha Não. dúvida. Não sei dizer, no entanto, por exemplo, se eu pegar um altímetro da LB e esse outro altímetro que a Vivi utiliza, por exemplo, se vai dar diferença. Aí eu não faço ideia, eu teria que testar, só tem uma maneira de descobrir. Não dá diferença, não. Eu tenho um N3 e um solo 2. Olha também, aí, ó. Os 2 bem sincronizados. Boa. Isso aí, boa, Pistolinha. Legal, Ô, Pistolinha, já que você tá aí, conta pra gente que experiência horrível é essa que você teve aí. Eu tava fazendo um salve de slot com o Humberto e tinha o meu N3, né? Porque só ele, de sonoro. Aquele negócio, quem tem um não tem nenhum. Boa. E na subida do avião, fez o apito de 1.000 pés, né? E fez o apito de bateria, que é um apito mais contínuo. Até aí, beleza. Tirei ele do capacete, chequei ele, tava lá aceso. Só que nessa subida aí pra frente, não sei se foi 5, 6, 8, enfim, acabou a bateria. E eu no desloque, eu seguindo ele, dando dele, seguindo ele. E eu, na hora ele começou a separar, eu pensei que ele queria acelerar o salto, cara. Você não parava de seguir. Não parava, cara, mas dando sangue total. Acho que foi o que eu mais dei sangue. E de repente, cara, eu vi ele, né, quando ele fechou o braço pra sinalizar, nossa, cara, eu passei que nem um cometa, pertinho dele, assim, ó. Já passei, já puxando meu pilotinho. O cara foi bem perigoso. E isso foi uma experiência que alertou muito e no dia seguinte já comprei outro sonoro. Então, eu recomendo realmente ter 2 sonoros, porque essa bateria recarregável de tomada, de USB, eu não gosto muito porque a cada 2 meses tem que recarregar ele, e esse que é a bateria Renata, né? Cara, eu tenho o meu há muito, muito tempo, nunca troquei ainda. Mas é coisa pessoal. Mas acho que depende da marca também. O meu eu carrego umas 2 vezes por ano. Ele dura uns 6 meses a minha bateria. Pô, tá, aí é tesão. É que o meu tem desde 2011, eu não sei se é da idade. Pode ser, a bateria tá viciada, né? Mas, enfim, mas é realmente sonoro, são 2. Para quem realmente salta mesmo, 2. É essencial. E principalmente porque saltos de free fly a gente está depois a gente vai falar disso mais para frente, mas são velocidades muito mais rápidas do que se você comparar com salto de barriga, né? Considerando que você está acostumado até então a voar barriga e está começando agora a voar free fly. Você talvez ainda não tenha percebido o quão rápido um salto acontece, o quão rápido é o sonoro, por exemplo, de sei lá, 5.000 ou 6.000 pés da separação até 4.000, que seria a altura de comando. E, cara, muito, muito rápido, você ouviu a altura de separação, você vai entrar na barriga, já tocou o segundo apito e fala, meu Deus, eu já tenho que encomendar, mas eu nem fiz o track ainda, e você fica perdido, sabe? No começo, realmente acontece muito isso, porque é muita velocidade, muita velocidade. Às vezes a gente não está acostumado com isso. É isso aí. Então, falando de salto de free fly, vamos lá para o nosso próximo tópico, seguindo aqui. E vamos falar sobre o briefing.
temos aqui 3 pontos anotados do briefing, que é o briefing do próprio grupo de Free Fly, quem está participando, né? Ali organizar o salto, saber de onde é que sai, para onde é que vai, etc. Briefing com os outros grupos de Free Fly, que também é muito importante, ou outros grupos de barriga, etc. Saber todo mundo que está na decolagem e o que cada um vai fazer e organizar isso da forma mais coerente. E briefing com o piloto também, para o piloto saber o que está acontecendo, se há muita gente na porta, se sai uma milha antes, quanto coisa sai. E vamos partir para essa parte agora. Então, conta aí, Cotô, quando você vai fazer um briefing aí, você vai puxar um salto com uma galerinha mais nova aí no assunto, o que se leva mais em consideração? Fala aí pra gente. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender, por exemplo, vamos supor que eu vou brifar um salto de deslocamento. É importante que todos os ali presentes tenham ideia e entendam o que é um salto de deslocamento, né? É ter consciência de que a gente está saindo do avião num determinado ponto e a gente vai se deslocar voando em queda livre até um determinado outro ponto, né? Então, se tudo der certo conforme o previsto, a gente vai se deslocar, vai se locomover e vai abrir o paraquedas num outro ponto totalmente diferente de onde a gente saiu da aeronave, né? Então, é muito importante que todos ali presentes entendam esse conceito, entendam também, já envolvendo um pouco essa parte de briefing com o piloto e briefing com os demais grupos dentro da aeronave também, ter consciência, por exemplo, de que vamos supor que eu vou ser o primeiro grupo a sair da aeronave, né? Qual que é a reta do avião? Eu vou ver isso com o piloto. Qual reta que ele está fazendo, né? Porque eu preciso saber não somente aonde eu vou sair, mas para onde eu devo voar. Eu não posso voar embaixo da reta ali. Eu não posso simplesmente sair e começar a deslocar ou fazer um track para 3 laguinhos, porque todo mundo fala 3 laguinhos, né? Então, eu tenho que saber para onde que o avião está indo para eu não me locomover até os demais grupos. Eu tenho que saber também o que o próximo grupo que vai sair depois de mim vai fazer no salto dele, né? Será que realmente é mais prudente eu sair primeiro ou será que é mais prudente outro sair? Enfim, né? Ter tudo isso em mente e entender esse conceito. Que a gente não vai simplesmente sair, olhar o PS, eu estou vendo aqui, eu vou sair aqui, de certa forma eu vou abrir aqui também. Muitas vezes a gente checa o PS e até já quer sair rapidinho, porque já percebe que o PS saiu de onde a gente queria, então a gente vai ter que voar mais durante o salto ou voar menos, né? Enfim, isso tudo. Vou tentar resumir aqui. Briefing com o piloto. É importante a gente saber qual que é a reta que ele está fazendo, né? Quantos grupos mais tem dentro da aeronave e o que cada um desses grupos vai fazer, se eu tenho outros grupos de desloque também, se são grupos de free fly vertical que vai fazer sit fly, por exemplo. Dependendo da quantidade de grupos e até mesmo o que cada grupo está fazendo, é importante até eu pedir uma segunda reta, por exemplo, de lançamento para o piloto, porque se torna mais seguro, e isso acontece muito, e tem acontecido muito, principalmente agora na retomada da área, e o briefing com o meu próprio grupo também, né? Para quem já participou de saltos comigo aí sabe que eu costumo enfatizar muito isso, de que a gente vai sair num determinado ponto da reta, vai voar em queda livre até outro ponto, vai abrir o paraquedas aqui, e a partir do momento que a gente abrir o paraquedas, a gente continua consciente de tudo que está acontecendo. Porque, teoricamente, o segundo grupo, por exemplo, sei lá, vamos supor que era um free fly vertical, ele tem que abrir aqui, ó. Eu tenho que estar consciente de aonde o outro grupo está para eu não voar o meu paraquedas até debaixo deles, ou para a gente não se encontrar durante a navegação. Então, eu costumo brifar toda a parte do salto, até a questão do pouso, né? Onde a gente está saindo, para onde a gente pretende voar, onde a gente vai abrir o paraquedas, uma vez que a gente abriu o paraquedas, o que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa área de espera, como que a gente vai chegar até a nossa área de espera, se vai ser simplesmente numa linha reta, ou se eu tenho que prestar atenção em outros grupos que estão se deslocando também, por exemplo, né? E uma vez que eu vi o segundo, terceiro, quarto, quinto grupo abrindo, ter consciência também de quantas pessoas que vão abrir depois de mim e tudo mais, e aí sim fazer a aproximação para pouso e, enfim, pousar efetivamente, né? É isso aí. Então, o briefing, não só para segurança, né? Até para o aprendizado, é uma coisa que a gente tem que levar super a sério, tem que conversar com todo mundo, tem que conhecer todo mundo que está no salto também. A gente vê diversas vezes na área, assim, a gente tá lá com o salto brifando, 3, 4 lá, brifando um desloque e tal, chega alguém, posso entrar no jump? Pode, etc. Independente da decisão ou não, tô dando um exemplo, mas é um salto que às vezes uma pessoa que não tem essa qualidade técnica, ou que não participou do briefing, ou que chegou atrasado no briefing, pode colocar o salto em risco, né? Pode colocar todo mundo do salto em risco. Então, isso é bem importante para segurança e aprendizado.
Isso com certeza é uma coisa até que eu não fiquei falando muito porque o próprio Israel e o Euca abordaram na live anterior, né? Mas essa questão de você ter compromisso, maturidade, de estar ali no briefing, na hora adequada, na hora que foi combinada, estar prestando atenção efetivamente no briefing, não estar ali presente, mas viajando no celular, fuçando em Instagram, sabe? Às vezes está ali presente fisicamente, mas está viajando, conversando com outras pessoas, não presta atenção no briefing. Isso realmente se torna perigoso para você e para todas as demais pessoas que estão ali envolvidas, né? Então é ter realmente comprometimento, ter disciplina e ter maturidade, né? Bom senso, imagino eu. Acho que a palavra é mais bom senso e respeito com o próximo do que qualquer outra coisa. Verdade. Eu achei muito legal ele ter tocado nesse assunto, porque às vezes a gente fica com a ideia, né, cria um estigma que os barrigueiros lá estão fazendo formação, tem mais compromisso, a galera do Free Fly é mais oba-oba, vamos lá, tal, e é uma parte séria também, tá lá no briefing, tal, foi muito legal você ter tocado nesse assunto. Não, é uma parte muito, muito séria. Isso realmente acontece, né? Essa brincadeira acontece, né? Que a gente fala, pô, que barrigueiro é muito mais disciplinado e tudo mais, e de fato é, né? Mas se você pegar eventos tão sérios quantos, por exemplo, eu participei do recorde sul-americano de head-down, o Lipão estava lá também, vários outros amigos, né? Enfim, e teve um determinado momento que a gente estava lá no briefing, lá fora, a gente estava fazendo falso avião, e eu lembro que tinham me ligado do trabalho, era uma ligação urgente, eu precisava atender, eu acabei pegando o celular e atendi, assim, ó, meio que de cantinho. Na hora o LO falou assim para mim, ó, a gente não precisa de você no celular, a gente precisa de você aqui. Se você quer atender o celular, atende, mas você tá fora do salto. Na hora, curto e grosso, assim, ó, sabe? Total. E eu entendi o cara, né? Eu falei, não, perfeitamente, né? De fato, você tem razão. Não vou ficar contestando você nem nada, né? Eu desliguei ali na hora tal, e, né? Ali eu comecei a aprender a ter um pouco mais de disciplina e de levar mais a sério a parada. Não que eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, mas eu realmente me senti mal naquele momento. Boa. Puxão de orelha acontece para todo mundo, até para quem é experiente, né? Com todo mundo. Vacilou, rodou. É legal estar falando de briefing, assim, eu vejo muitas vezes o pessoal no avião, quando eu vou organizar a decolagem, às vezes eu vejo um recém-catibê, às vezes até catear, eu pergunto o que o cara vai fazer, o cara fala, não, vou fazer um deslocamento. E eu sempre recomendo, se você nunca fez um salto, por favor, procure um instrutor antes de fazer esse salto. Ah, mas eu vou deslocar para tal direção. Pô, o cara às vezes 3 nem tá laguinhos. vendo. E a gente tem que ter esse cuidado. Mas acho que também os instrutores pecam de não orientar seus alunos, Kátia, aí, ó. Sempre que for fazer alguma coisa diferente, precisa ter um instrutor, entendeu? Com certeza. Não hesitem e não tenham medo ou receio de buscar informação, orientação, de perguntar, de ter dúvidas. Eu acho que a base de tudo é você ter humildade para chegar e falar, eu não sei, você se importaria de me ensinar? Sabe? Eu tenho certeza que todos os instrutores, e mesmo não instrutores, atletas que estão aqui no esporte junto, vão chegar a te abraçar e querer te ajudar com o maior carinho do mundo. Então, não tem por que a gente ficar nessa zona de desinformação, nessa zona de lenha ou de sei lá o quê. Só depende de você chegar e perguntar, você querer aprender, né? Exato. Cabe aos instrutores também, eu acho que serem bem abertos a isso, porque no skydive rola muita coisa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, muitas vezes não é no sentido ruim, é no sentido de que falta técnica para chegar a outros níveis. Então, se eu vou dar um briefing de navegação para um aluno, eu vou falar de um jeito, mas não é o que eu faço, não é o exemplo que eu dou, entende? Porque já estou fazendo as coisas de uma forma diferente, não necessariamente errada. Então, é bem importante ter a humildade nessa hora. Se você está enxergando alguma coisa errada, chegar e trocar uma ideia legal, entende? A gente vê muita gente querendo, falando bosta, na verdade, entende? Para os mais inexperientes ou para outros grupos, isso acaba inibindo a galera de pedir informação, inibindo a galera de pedir ajuda e acaba botando muita gente em risco. Então, acho que essa é uma parte de quem é mais experiente, presta atenção no que você está fazendo, como você está fazendo e como você está agindo com quem está entrando no esporte aí. Perfeito. Aproveitando só que a gente aí estava falando de humildade e tudo mais, eu acabei lembrando de uma coisa aqui que eu acho legal a gente falar, que não está aqui nos tópicos, mas eu vou acabar falando. Enfim, eu vou fugir um pouquinho. Vai lá. De ter um pouco de humildade também e consciência de reconhecer que, por exemplo, é muito comum a pessoa acabar de entrar no esporte já vendo vários vídeos de free fly por aí e fala, quero voar free fly, e, pô, o objetivo de, sei lá,
99% dos paraquedistas que começam o skydive falam, eu quero voar head down, esse é meu objetivo, voar de ponta cabeça. Esse é chegar na estaca dourada do skydive, sabe? E muitas pessoas acabam atropelando muitos passos e processos até chegar nesse ponto, né? Então, é ter também humildade, calma e paciência e saber curtir todo o processo até você chegar no momento de voar head down. Existem pessoas que vão chegar nesse momento, sei lá, em questão de meses. Existem pessoas que vão levar um pouco mais de anos, né? E porque muitas coisas estão ali envolvidas. A dedicação que você está tendo naquilo, o quanto você está colocando energia, tempo e dinheiro naquilo, né? Enfim, o quanto aquilo é importante para você. E tem pessoas que às vezes querem atropelar um pouco esse estágio, ficam impacientes, sei lá, e acabam atropelando vários estágios, vários aspectos até chegar lá de uma maneira segura, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É muito importante a gente ter um passo a passo, e isso foi até comentado na live acho que do Dimas e do Lipão, que eles estavam aqui falando sobre túnel e tudo mais, de diferenças de velocidade, né, de posição. Então, por exemplo, se você quer aprender a voar Cityfly, você não vai chegar lá e já mandar um Cityfly. Você tem que começar do backfly, porque é a posição mais segura, é a base de tudo. Uma vez que você está voando back com segurança, né, de uma maneira sólida, a gente começa a transitar para um Cityfly, do Cityfly para o head down e assim por diante, né? Então é saber também ter a paciência e curtir todo esse processo de aprendizado, porque tudo um aprendizado é um aprendizado infinito. Não adianta falar que sabe tudo que nunca vai saber, cara. Sempre tem alguma coisa para aprender, a melhorar, todo mundo sempre vai ter coisa para melhorar. E, né, então ter humildade para reconhecer que isso tudo leva um determinado tempo, cada um tem o seu próprio tempo pessoal, e, vamos se divertir, curtir e aproveitar todo esse processo até eu chegar lá e voar de ponta cabeça, se é que é esse o seu objetivo, né? Mas não significa que enquanto você não chegar lá, você não tá se divertindo ou que as coisas não vão acontecer. Puta merda, Skydive proporciona muita coisa de muitas formas, não só de ponta cabeça. Enfim, e era isso que eu queria falar, fugindo um pouquinho dos tópicos. Boa, isso é bem importante mesmo. Não adianta querer atropelar tudo, tem que curtir mesmo, cada fase é importante. Eu acho que muita gente esquece que a gente está lá para se divertir como esporte. O pessoal entra lá e o ego cresce, né? Nossa, Skydive é uma briga de ego enorme. Então, quero ter o status de estar naquele grupinho e acaba inflando o ego nesse sentido. É complicado mesmo. Isso rola muito. É isso aí. Então tá, galera, estamos aí, ó. Equipamento próprio para Free Fly, altímetro sonoro já setado na altura, salto brifado e estamos na porta do avião. Vamos lá que vai começar a diversão agora. Chegou a hora da saída. Não. E aí, algumas questões, né, que são diferentes ali em relação ao Free Fly, que para quem está começando também, né, é entender que basicamente o vento relativo é o mesmo, o vento durante o salto, meio que o céu é o mesmo. O que vai mudar é como você está se pondo ou se apresentando para o vento, né? Então, por exemplo, se você vai voar Cityfly, o céu é o mesmo, é tudo a mesma coisa, só que você está se apresentando para o vento de uma maneira diferente, que às vezes é muito mais rápido. Se você vai se deslocar, por exemplo, você vai voar de ponta cabeça, enfim. E desde o momento que a gente sai do avião, que é o vento relativo, a gente já está voando, né? Então, tudo é mais rápido. Desde o momento da saída do avião, tudo acontece muito mais rápido, até a queda livre em si e a separação. Então, alguns aspectos de segurança ali mais voltados para o free fly, né? Em relação à saída, queda livre, velocidades. O primeiro de tudo é você já ter a consciência de que é um salto mais rápido, seja um salto de free fly estático, vertical, seja um salto de free fly deslocamento. Tudo vai acontecer mais rápido. E aquela zona na porta, se for um big wave, por exemplo, vai acontecer do mesmo jeito, sabe? Então, você saber como lidar com o vento relativo, saber enfrentar ele para se posicionar bem e já sair voando bem para acompanhar o salto, seja ele qual for, seja um salto de ângulos, enfim, né? E geralmente é no começo que é o momento ali da saída, nos primeiros segundos, que é o melhor momento de você atacar a formação, justamente porque está começando agora o salto, né? Geralmente a gente sai devagar, se eu deixar para me estabilizar, entender, ver a formação lá longe, e só depois eu começar a atacar a formação,
puta, até eu chegar lá já acabou o salto. Ou então eu vou chegar na formação com o salto prestes a acabar e aí se torna perigoso, né? Então, os primeiros momentos que eu tenho para atacar realmente, de ser um pouco mais agressivo, de ter mais vontade de voar para cima, é ali na saída. Então, é saber sair bem da aeronave, se posicionar bem na porta, né, de uma maneira segura, que nem a gente estava comentando do punho do reserva e tudo mais, ter os mesmos cuidados como qualquer outro salto no momento de sair ali da aeronave, né, de se portar na saída do avião, e sair atacando, né, dependendo do tipo de salto, porque se deixar para depois, aí é que se torna perigoso. Se você deixa para, sei lá, a 8.000 pés ou 7.000 pés, você começa a acelerar porque você está vendo a base ali, no momento que você está se aproximando, vamos porque você está aproximando por aqui, tem uma pessoa que está lá na base que está um pouco mais baixo que já começa a se parar. E aí que começa a acontecer os encontros que não deveriam, né? Então, enfim, né? Sempre que for atacar, que seja na saída, ter essa consciência de que a gente vai estar muito mais rápido, então, consequentemente, qualquer ação que eu fizer, qualquer movimento, a reação vai ser muito rápida também. Se eu estiver voando um salto de deslocamento e perder minha posição, eu vou ser ejetado que nem uma pipoca para fora do salto, porque tudo acontece de uma maneira muito mais rápida, muito mais rápida. E é muito importante ter essa consciência também, né? Que um dos tópicos que eu coloquei aqui é a gente ter a consciência do ambiente, é ter consciência de que você saiu do avião, que você está voando ali, não num determinado espaço estático, mas geralmente a gente está se deslocando, e eu não estou sozinho, né? Eu estou com, sei lá, vamos supor que eu estou com um grupo, eu e mais 4 pessoas. Então, eu tenho que estar consciente a todo momento de onde estão essas 4 pessoas, se todas elas estão voando para o lado certo, que é o lado esperado, se não tem ninguém desgarrado, perdido, até porque vai chegar um momento que a gente vai separar e é extremamente importante eu saber aonde estão essas 4 pessoas. Se no momento da separação eu só estou vendo 3, eu sei que tem algum míssil humano perdido por aí, que ele pode aparecer a qualquer momento. Pode ser na minha frente, no momento que eu abri o paraquedas, né? Enfim, em algum lugar ele está, porque ele saiu do avião junto comigo. Então, é ter essa consciência, né? Principalmente no momento da separação também. Separar acontece muito para quem está começando, né? De voar olhando para o líder. No momento que toca o sonoro e separa, começa a dar tchauzinho, rui e é pro líder, começa a ir embora sem olhar e tromba em outra pessoa ali do lado, né? Então é ter uma consciência disso tudo. Antes de separar, olhar para onde você vai, como se você estivesse dirigindo um carro. Primeiro eu olho, depois eu faço a curva, garantir uma separação boa, aproveitar que eu já estou me deslocando, né, com velocidade. Querendo ou não, um salto de desloque eu tenho muita velocidade para frente. Dali para um track eu tenho um track ultra power, né? É como se fosse um track com turbo. Então, aproveitar essa energia para eu me separar mais das outras pessoas, né? E ter a consciência disso tudo. Enquanto você consegue colocar para a gente em números aí? Você falou de velocidade aumentada, etc. A gente estuda no FF ali que a gente cai a 200 por hora. Consegue quantificar para a gente aí qual que é essa diferença de velocidade? O que pode acontecer, que nem se fosse uma pessoa ejetada do salto ali e pipoca para fora? O que pode acontecer nesse caso aí? Cara, eu não vou saber dizer exatamente, mas saltos estáticos, eu sei que dependendo do salto, eles variam ali de 350 até 400 km por hora, que são, sei lá, um salto de head-down estático, né? Formações ou sit, e salto em ângulo de deslocamento, eu acredito que também fica variando ali em torno de 300, 350 km por hora. E aí você imagina o seguinte, você está numa determinada posição em que você voa a 350 km por hora, e, sei lá, você tomou uma bubble ou você vacilou, viajou, saiu da posição de voo, foi para a barriga, que a gente voa 250 km por hora. Então, você está tendo uma redução de 100 km por hora em 1 segundo, assim, repentinamente. Então, você imagina que tem várias pessoas voando aqui, de repente um faz isso, ele fica para fora do salto. Não que ele foi ejetado, mas sim porque todos os demais continuam voando para baixo a 300 km por hora, enquanto ele meio que reduziu a velocidade dele e ficou. Só que você olhando ali na hora, parece que é a pessoa que sobe, né? E é por isso que a gente fala pipoca. Ela explode do salto. A impressão que dá é você estar na estrada com seu carro a 100 km por hora e um cara parado no meio da estrada. Exatamente, perfeito. Exatamente isso, exatamente isso. Eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Um exemplo, nesses saltos de desloque, né? Quando você já está com um grupo maior, tipo 5, 6 pessoas, vocês costumam colocar próximo à base os mais experientes ou não? Porque, um exemplo, para ver, de repente acontece alguma coisa e o cara sai de salto, ele está próximo à base, a tendência é que ele fique
né? E o grupo continua. Então, aquele pode acabar levando alguma outra pessoa. Assim, na verdade, os grupos, pelo menos eu, sempre monto de uma maneira em que seja possível todos estarem no salto, que seja condizente e seguro para todos ali. Então, não adianta, por exemplo, eu pegar uma pessoa que está começando agora a deslocar, sei lá, fez ontem uma diária de coach comigo, mas está começando agora e no dia seguinte eu já quero colocar ela num grupo. Não vai rolar, sabe? Não faz o menor sentido. Então é aquilo que eu falei, ter humildade de reconhecer que você, de repente, não deveria estar voando ali onde você está, né? E reconhecer isso tudo. Mas, enfim, respondendo mais a sua pergunta, não necessariamente quem é mais ou menos experiente vai estar próximo da base, mas geralmente eu gosto de colocar quem é menos experiente próximo de mim na porta, porque pelo menos no momento da saída ela vai ter mais oportunidade, vai sair junto comigo ali e vai ter mais oportunidade de ficar voando junto comigo, até mesmo de eu olhar, me comunicar, de repente eu costumo gesticular muito durante a queda livre, então de conversar com a pessoa ali, muito melhor do que se eu colocasse ela mais distante, pensando que, pô, ela talvez não acompanhe o jump e dê uma pipocada, por assim dizer, né? Se ela ficar por último é mais seguro. Mas, pô, se eu deixar ela por último, ela não vai ter oportunidade nenhuma de estar ali no salto, né? E se eu estou colocando ela dentro do grupo, é porque eu acredito que ela tem segurança de voar no grupo. Então ela vai voar aqui junto comigo na porta e tudo mais. E quem eu sei que tem mais habilidade, que fica um pouco mais por último, porque justamente que eu sei que tem habilidade de sair por último, voar, chegar na formação e ainda assim curtir o salto. Boa, isso aí. Show. A gente estava falando de saída e passamos para queda livre, né? Eu queria só, antes de finalizar a parte da saída, falar uma coisa que talvez seja do interesse de todos. Então, quando a gente está analisando um instrutor AFF, um coach, a gente quebra a saída em vários tópicos, basicamente em 4 tópicos. Então, a gente fala do posicionamento na porta, como o cara está colocado na porta, o timing, né, que é a saída dele junto com a contagem, ou se ele está fazendo a contagem, fazer uma contagem cadenciada, né? O lançamento, que é o movimento que ele faz entre a porta até realmente se colocar o vento, e a exposição do vento ao vento relativo, que seria a posição que ele deveria entrar no vento. Geralmente quebra a saída em 4 para analisar. Então, isso serve para vocês também. Quando eu vou pensar numa saída, eu tenho que pensar em todos esses tópicos. Como eu vou me posicionar na porta, o timing da saída, o lançamento e a exposição ao relativo. Com certeza, com certeza. Até porque tem muitos saltos que ficam 4, 5 pessoas ali na porta, mas que nem todo mundo sai junto, que nem todo mundo sai no mesmo momento. Em diferentes momentos da contagem, numa mesma contagem, num primeiro momento sai, sei lá, metade da porta dos backflyers, depois sai o resto da galera, depois ainda sai o camera flyer, por exemplo, né? Então isso tudo é extremamente importante. Eu acho que não só para o free fly, né? Mas que é justamente para garantir que todo mundo vai sair junto, no mesmo time, todo mundo no seu time adequado, né? Porque se um errou o time e saiu atrasado, por exemplo, já vai sair atropelando todo o resto e embolotar toda a saída. Ô, Cotô e Walker, tem alguma saída que é mais ingrata? Igual, exemplo, no barriga você tem um front floater lá na frente que, ó, sofre. E no free fly, tem alguma que você fala assim, Jesus, eu não queria estar aqui? Putz, cara. Sair do avião é bom demais, independente de onde seja, né, cara? Pode me dar qualquer saída que eu aceito, mano. Tem umas saídas que são mais desafiadoras, né? Isso rola muito. Tem umas que são mais difíceis, umas mais fáceis. Isso muda muito de acordo com o salto. Mas realmente, acho que saída ruim, né? É difícil. Ó, Israel, esses dias aí eu fui fazer uma saída que não é que é ruim, né? Mas é como se fosse um front floater ali da barriga, só que lá no super floater, que ainda tem aquele stepzinho a mais entre a asa e a porta. E, nossa, o vento ali é muito, muito forte, muito forte. Então é um step que é ruim de você chegar até ele, sabe? Mas uma vez que você chegou ali também, você se ajeita e é de boa. E, cara, tem realmente muitas saídas ingratas, né? Lembrando aqui, por exemplo, de recordes que eu participei, às vezes a gente montava 7, 8 pessoas na porta. Ficava todo mundo, cara, que você nem segurava direito, né? Você ficava uma bolinha assim e só caía do avião. Mas uma vez que você saiu do avião, que você caiu, tem contato com o vento, é voar, né? Então, dali vai embora. Show, valeu. Esse super floater aí, eu fui filmar um tandem e eu tô acostumado com o Kodiak, que é pouco vento,
eu não conseguia me posicionar, cara. Aí eu saí meio daquele jeito, sabe? Putz, que vergonha. O Super Floater ali é muito legal, mas ele é perrengue de você chegar nele lá. É difícil. É isso aí. Alguém mais tem alguma dúvida ainda em relação a isso? Essa parte um pouco de repente saída, queda livre, as velocidades, né? A minha dúvida é pro Israel. Então quer dizer que o Israel ele vai começar indo pro Free Fly, é isso mesmo? Duvido, hein, Israel? Duvido! Ou vai ficar pegando em Buri ainda? E agora, hein, Israel? E agora? Meu amigo, ainda tô num time de 4-way, brother. Mas isso não Você te pode impede participar de do time de vai? 4-way de Não, mas eu já com a tenho, galera também. não, mas eu já tenho um planejamento, já que eu estou colocando no papel exatamente para isso. Assim que eu me desenvolver já no 4-way, aí eu vou destinar um pouco de tempo e recurso para começar a avançar no Free Fly. Isso já está indo para o papel. Ô, Cotô, só uma confirmação. Barriga, a gente sabe que a saída do avião ela é essencial você fazer uma boa saída. Mas eu percebi, por exemplo, no salto de deslocamento, que você errar a saída é o fim já praticamente. Você praticamente perde o salto. Eu entendo que no de barriga, uma formação, você ainda consegue recuperar depois de uma saída ruim, talvez alguma embolada na saída, mas eu percebi que deslocamento não. Você errou a saída ali, pegou um rumo um pouco contrário, desequilibrou um pouquinho. Na hora que você pega o plumo de novo, você equilibra, a galera já está longe ficando já. Sim e não, né? Aí vai depender, na verdade, do quão mal foi essa sua saída. Mas é muito comum, por exemplo, no começo a pessoa na saída dar um barrel, assim, né? Ela meio que sai muito com o ombro e acaba virando e volta rapidinho e consegue continuar no salto ali. Só que às vezes acontece da pessoa sair e não consegue sair do capote, por exemplo. Então, se a pessoa fica 5, 7 segundos ali capotando ou tentando voar, foram 7 segundos que o grupo que saiu mesmo se deslocando já está lá na frente. Aí realmente fica mais difícil de acompanhar. Não é que se você perdeu a saída no desloque, já era você perdeu o salto. Não acho que isso seja uma regra, não. Já vi muita gente errar a saída e, tá acompanhando o salto numa boa. Eu mesmo já errei muitas saídas e depois cheguei no salto, né? Tudo vai depender do quão ruim foi essa sua saída. Se dá para ela recuperar ou não. Mas, de fato, a saída ela é extremamente importante para o salto. A gente tem que ter em mente, não que a gente vai sair do avião e depois começar a voar, mas sim que a gente vai entrar no nosso salto, né? Não que a gente vai sair do avião, mas sim que a gente vai entrar no salto. Então, eu saio do avião já com a posição de voo, eu quero sair voando. Não que eu vou sair do avião, tomar o vento, entender e depois começar a voar. Eu já quero sair voando. Talvez por ser iniciante, porque você, pela experiência, você errou a saída, você recuperou depois pela experiência, né? Para o iniciante, por exemplo, errar a saída e depois conseguir recuperar depois, eu achei bem complicado. Em algumas situações, eu até consegui recuperar, entrei no salto, só que mais distanciado, sabe? Mais alto, controlar a altura, para quem está iniciando também já fica mais... Isso, mas não que necessariamente você perdeu o salto, né? Você ainda conseguiu retornar ali. Claro que não da mesma forma que você não acompanhou se você tivesse saído ali na bota certinho, né? Mas ainda assim, mesmo tendo errado a saída, você conseguiu voltar, acompanhar o salto, talvez um pouco mais distante, mas foi entendendo, né? Você estava ali ainda no salto. Mas realmente, a saída é muito importante, tem que treinar ela exaustivamente. E essa parte de... Vai lá, Oca. Não, eu ia pedir, a gente fala muito dessa parte, falamos agora dessa parte de errar a saída no desloque, realmente dificulta muito e correr atrás às vezes é complicado. E além de ser complicado, às vezes é muito perigoso. Conta pra gente aí, como é que é o jeito certo de fazer isso, Cotô? Então, que nem eu estava falando aqui um pouco mais cedo, né? O primeiro momento de se atacar a base, a formação, é justamente no momento ali da saída. Independente se você teve uma saída ruim ou não, esse é o momento que você tem para realmente acelerar, né? Dar o recurso que você tiver ali para chegar na base, na formação e continuar voando junto. Se não, quais são os riscos que tem? Por exemplo, você ficou voando sempre um pouquinho mais perto, até conseguiu estabilizar, mas um pouquinho mais alto. No meio do jump para frente, você tomou confiança de querer acelerar, sabe? Aí você começa a acelerar para se aproximar, só que a galera está um pouquinho mais baixo.
pode acontecer de quem já está lá na base começar a separar antes de você, enquanto você está vindo full power, totalmente esticado, você está mais rápido do que a base, porque você está querendo chegar neles, né? E aí pode acontecer uma colisão, pode acontecer, de repente, de vocês não se separarem adequadamente, por mais que não aconteça alguma colisão de vocês ali, fisicamente pessoas, mas depois com o velame aberto e vocês terem uma colisão de velames, por exemplo, né? Então, esses são alguns dos riscos que podem acontecer. Boa. Eu acho que a pergunta que eu ia fazer, ela cabe bem aí para você complementar até a resposta, que era em relação às figuras que vocês formam, né? Na barriga a gente tem a famosa Star, tem os diamantes, open accordion, zíper, tem um monte de figura ali que a gente forma na barriga. No desloque, eu acho que o mais comum é voar em V lá, tipo pato, né? O líder vai puxando e a galera vai em V atrás. Mas fala um pouquinho mais das figuras aí que vocês formam, tanto no desloque como nos verticais. Sei lá, não tem bem figura, né? Assim, figuras tem mais mesmo para saltos estáticos, verticais, né? Grandes formações, como o Israel tinha comentado do VFS, aí realmente tem algumas figuras específicas a serem executadas, que a gente tem que fazer no salto e tudo mais. Só que durante saltos de deslocamento não necessariamente tem uma figura, mas geralmente, né, o líder vai no centro, quem vai voar de front é sempre um pouco à frente, deixa eu ficar meio de lado assim para ver melhor, né? Se o líder está aqui, por exemplo, quem está voando de front é sempre um pouquinho à frente e acima. Então, por exemplo, a primeira linha viria aqui, segunda linha um pouco aqui mais à frente, terceira linha mais ali, e quem está de back sempre o contrário, né? Um pouquinho mais atrás. E forma-se essa escadinha. Só que a gente espalha essa formação lateralmente também, né? Às vezes é melhor eu ter várias colunas e poucas linhas do que o oposto, né? Ter muitas pessoas em cima de mim, às vezes não é legal. Eu prefiro ter várias pessoas do meu lado, no meu mesmo nível, por exemplo, né? E dependendo do salto, a gente já brifou muito tipo de salto, por exemplo, que num Big Way a gente tinha 2 líderes distintos e um determinado grupo, sei lá, fazia um rock and roll ou voltava para trás ou fazia uma outra manobra enquanto o outro grupo continuava, né? Aí não é necessariamente uma figura, e sim uma manobra que a gente faz, né? Mas a gente pode, em um determinado Big Way, ter 2 grupos diferentes, e esses 2 grupos se separam no meio do salto, e depois eles fazem a separação individual entre eles. Enfim, dá para fazer muita coisa, né? Free fly, voo livre. Se quiser inventar, você inventa. Dá para fazer de tudo. Boa. Show, galera. Estamos passando um pouco de 1 hora de reunião. Vai, Cá, manda aí. Não, na verdade é uma pergunta assim, meio estranha, mas eu vou fazer. Tem uma forma de eu treinar a saída sem ser no voo? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu não acerto as minhas saídas quando eu vou fazer algum salto, e sem falar, faz isso. Eu faço e depois eu vejo o que dá. E não é que nunca dá certo, né? Eu erro, cada vez erro menos, mas eu nunca acerto. Aí eu falo, gente, onde que eu vou treinar? Porque eu sei que eu vou treinar uma queda livre, eu vou para um túnel. Eu vou treinar tal coisa, eu faço tal coisa. Mas e a saída? Tem como eu treinar isso? Ou ela no avião mesmo? Cara, tem no mocap. Você tem como treinar ali no mocap. A diferença, a questão é se você está treinando adequadamente, corretamente ou não, né? Porque você chegar ali no mocap e ficar saindo dele é fácil, qualquer um faz isso. Agora, se você está fazendo isso da maneira adequada, usando os músculos adequados, né? Aí é que entra a importância de ter um coach, né? Que ele vai ver você fazendo e vai saber te dar esse feedback do que você está fazendo errado ali na saída. Se de repente você está se expondo da maneira correta, mas a maneira como você está saindo errada, por exemplo, às vezes você está trocando as pernas, você se embanana nas pernas, ou você está saindo primeiro com o seu tronco, depois com o seu quadril, sei lá, teria que analisar, né? Mas dá total para a gente treinar no solo. Claro que para concretizar é só lá no céu, mas dá total para a gente ficar treinando exaustivamente no solo. Com certeza geralmente dá. eu treino, saio, eu vejo o que vai dar. Aí... Deixa eu complementar isso, até o Fabrinho escreveu aqui na piscina. Então, lembra que eu estava falando da saída, né? A gente tem os diferentes momentos. Tem o posicionamento na porta, eu treino no mockup. O timing é difícil treinar, né? Mas eu também posso treinar pedindo para outras pessoas e simulando a minha saída. A parte do lançamento eu posso treinar na piscina. A parte da exposição ao vento relativo, realmente eu preciso estar voando. Então, eu preciso entender. Então, dá para a gente quebrar e trabalhar momentos diferentes, mas eu acho que o mockup realmente é o mais eficiente deles. Eu
apesar de ter alguns saltos aí, eu tô começando agora no Free Fly. E para mim, treinar saída, a parte mais importante é a concentração pré-saída. Eu imagino várias vezes a minha saída dentro do avião, várias vezes mesmo para tentar sair concentrado. Isso faz toda a diferença. Eu imagino mesmo, cara, como se eu estivesse sentindo aquela consciência corporal ali de olho fechado e treinando, e faz toda a diferença no salto. Perfeito, perfeito. Com Mas certeza. eu compartilho o que ela falou, porque essa memória muscular na saída ali vai indo, e realmente, agora eu consegui, eu até fiz alguns saltos com o Cotô, com outras pessoas também, mas assim, eu consegui realmente pegar mais a saída e acertar quando eu comecei a fazer only one mesmo, coach ali com alguém, que aí não só eu tinha condição de me concentrar mais, não com aquela galera, mas com uma pessoa só saltando comigo. E também, mesmo que eu errasse a saída, eu tinha mais aproveitamento ao longo do salto, porque aí o coach me esperava, né? Igual o Cotô falou, ele tira a mão, então vai o grupo embora, então ele tira a mão, te espera e depois arranca e vai junto. Então eu só senti uma evolução realmente na hora que eu tive esse apoio de um coach comigo ali. Fica meu relato aí, eu senti isso. Eu também compartilho totalmente com o que a Karina, né, com a Karina falou aí, realmente é osso. E acontece mesmo, e é exatamente isso, Fabrini, que nem você falou, que você começou a acertar isso depois que você teve o acompanhamento de um coach, né? Isso quem vai resolver realmente é um coach, porque não adianta você ter a ferramenta que é o mockup lá para você usar quantas vezes você quiser, só que você está usando todas essas vezes de uma maneira indevida, só que sem saber, né? Por falta de informação. Então, ter alguém que você sabe que vai ter condição de te orientar corretamente e que está ali realmente prestando atenção, não só na maneira como você está saindo, mas com o que você tem que se concentrar, né? Quais músculos você tem que se preocupar ali no momento da saída, o que você precisa meio que prestar atenção, né? Que nem o Walker falou agora, de meio que pensar, né? Essa consciência muscular, como que o vento vai reagir em mim, meio que ter essa consciência toda, né? Claro que isso tudo te ajuda a ter uma melhor exposição no momento da saída, mas não adianta nada você ter 100% do teórico, porque a prática é a prática, só tem uma maneira de descobrir se aprendeu ou não, é se jogando mesmo. Isso aí. Galera, a gente está com quase 1h10 de reunião. Antes da gente passar para separação e navegação, só queria perguntar uma coisa que vocês colocaram no tópico de queda livre, sobre consciência do ambiente. Isso. Fala sobre isso. Eu cheguei a comentar aqui mais cedo, que era você estar consciente das pessoas que estão ao seu redor, que você está num salto que é de muito mais velocidade, seja ele de deslocamento ou não, você com certeza está num salto mais rápido se você está praticando free fly. Ter consciência das pessoas que estão ao seu redor, ter a consciência de que o salto que você está praticando é mais rápido, então, consequentemente, a altura vai comer mais rápido. A separação, no momento que eu for fazer ela, eu tenho que ter a consciência para onde eu estou separando, aonde estão as outras pessoas, se elas também estão separando, não somente a separação horizontal, mas vertical também, né? Então, ter toda essa consciência de que você não está só saindo do avião e ficando ao relento até a hora da separação, sabe? E sim que você está a todo momento voando, que você está realmente com um voo ativo, né? Que tudo que está acontecendo ali depende da sua ação. Se a sua ação for não fazer nada, não ter ação, vai ter alguma consequência isso, né? Então, ter consciência disso. Exato. Essa consciência de ambiente, eu julgo que é muito difícil a gente ter ela no começo, logo que a gente entrou no esporte, porque a gente se preocupa muito com a nossa posição, com o nosso voo, seja barriga, seja free fly. Então é muito importante a gente tenha consciência que um dos pontos que inclusive veio para cá como pauta é uma das coisas que no começo a gente tem que se ligar que está fazendo falta para a gente. Então, isso aí é mais um degrauzinho até chegar nesse nível aí de ter a consciência total do ambiente, saber que o que você está fazendo, o que os outros estão fazendo, é bastante exercício, hein? Precisa ter orientação, precisa chamar alguém para organizar, para fazer isso por você no começo, porque no começo, sinceramente, eu mesmo não tinha nada. Eu sabia que eu saía do avião, agora para onde eu estava indo, onde eu ia abrir meu paraquedas, essas coisas, não tinha a menor ideia, tinha que perguntar para a galera, né? Então, tem que ser assim.
E aí é ter consciência do ambiente de uma maneira geral também, né? Não só do seu grupo que está voando contigo, mas também, que nem eu tinha comentado, dos outros grupos que vão abrir na sequência, né? Ter consciência de que depois de mim eu preciso ver, sei lá, 3, 4 velames, ter consciência de que terão velames que vão me passar. Geralmente, saltos de free fly, a gente tem em grupos, né? A gente tem pessoas que usam velames muito variados. Então, num grupo de, por exemplo, sei lá, de 8 pessoas, vai ter pessoas que têm velames super pequenos, tamanho 70, 80, e vai ter gente com velame 150, 190. Então, você tem que ter a consciência de quem está usando cada velame, qual que vai ser mais ou menos o escalonamento de pouso, não só do meu grupo, mas a decolagem, né? É ter consciência disso tudo, de uma maneira geral, que não é somente pro free fly, né? Mas que, sei lá, acaba acontecendo bastante no free fly. E aí, já... Consciência é bom. Hã? Consciência é bom para a vida toda, né? Não só para o free fly. Com certeza. E aí já adiantando, né, indo já para separação e navegação, uma das coisas que a gente tem que ter consciência, que é uma característica do salto de free fly, é que a gente faz PS, geralmente, né, a gente sai da aeronave antes de onde seria o PS convencional, por exemplo, de se fazer um salto tandem ou de fazer um salto de formação de barriga. Geralmente a gente pede para o avião lançar a gente antes da área, né? Justamente porque a gente vai se deslocar, para a gente ter espaço de se locomover ali no céu e chegar até a nossa zona positiva, onde a gente quer abrir e tudo mais, né? Então, é ter consciência disso também e ter consciência de que no momento da separação, se eu comandar baixo, por exemplo, sei lá por que motivo, eu posso estar em qualquer lugar, sei lá, em cima da cidade, vamos, porque a zona positiva estava lá e eu puxei um deslocamento para cima da cidade. Se você comandar baixo, seja lá por que motivo for, você vai estar em cima da cidade. Se você tomar um twist, tomar um procedimento de emergência, se tiver que fazer, né, tomar uma pane, provavelmente você vai pousar o seu reserva em cima da cidade, né? Então, é ter consciência disso tudo. Para onde eu estou voando, será que tem alguma área alternativa de pouso? Sei lá, se eu não conseguir acompanhar o salto, o grupo todo, será que eu vou ficar aqui mesmo a 2 milhas fora do meu PS? Então, é ter consciência de onde você está se colocando, né? E que você realmente está entrando naquele salto, não pelo Rui e a galera me chamou, eu vou. E sim, pô, os caras estão me chamando, mas será que eu tenho condição de estar ali? É um salto de deslocamento, vai ter, sei lá, X manos, a gente vai sair a 2 milhas, será que realmente eu estou apto para isso? Então, ter a consciência do bom senso, né? Boa, isso aí. Parte de separação, então. Vamos avançar nisso aí, falar basicamente o que foi conversado. E é basicamente isso daí, né, de separação na navegação, né, de ter consciência de que vai ter outros velames ali voando junto e que muitas vezes pode acontecer de eu estar voando o velame e aonde, sei lá, eu não estou acostumado, porque o salto se deslocou até lá, né? Então, é ter consciência de que às vezes pode acontecer do salto ir para negativa, então você saber voar o seu velame, saber ler as condições do vento que estão acontecendo naquele momento, seja através da leitura da biruta ou de meios alternativos como fumaça, bandeira, outros paraquedistas, e enfim, né? E às vezes também, na verdade, o Israel comentou aí na última live que eu lembro que, sei lá, né, é muito comum vocês pousarem fora, né, Israel? Fazendo Big Wake, você já deve ter pousado mais de sei lá quantas vezes fora. Eu acho que tem uma categoria B de pouso fora daqui a pouco. Olha aí, ó. Mesmo a gente que é free fly, que sai, sei lá, 2, 3 milhas antes, é muito difícil a gente pousar fora. Dificilmente isso acontece. Mas ainda assim pode acontecer, né? Então, é ter consciência disso também, que de repente eu vou voar para um determinado lugar, aconteceu alguma situação comigo, não precisei fazer o procedimento de emergência, mas vou ter que pousar com o meu principal fora. Então, é meio que já ficar ligado com isso tudo. Porque pode acontecer de pousar fora, apesar do Israel ter pousado muito mais vezes do que todos aqui. É isso aí. Então, a gente viu aí diversos pontos, né, a respeito da segurança em queda livre. Vamos lembrar que a gente se diverte aqui, mas isso não é só brincadeira, né? A gente tem que lembrar que, infelizmente, já vitimou algumas pessoas, infelizmente já vitimou brasileiros, questão de colidir em queda livre. Então, é um negócio que a gente tem que levar bem a sério. Todos esses tópicos que a gente falou, é difícil dizer que um é mais importante que o outro. Todos são importantes. A gente tem que levar tudo em consideração no salto.
para que seja aí que a gente possa se divertir, que a gente brinque com segurança, né? E eu acho que basicamente é isso aí. Tem algum exemplo que você quer relatar aí, Cotô? Alguma coisa que você lembra, alguma coisa que você já vivenciou, você já trombou com alguém forte no ar aí? Já aconteceu. Alguns exemplos, né? A gente já teve fatalidade, como a Vivi comentou lá em Resende, do cara que caiu do equipamento. Já é uma fatalidade, né, pela questão do equipamento. Agora, já em queda livre, aconteceu também de ter uma colisão de 2 pessoas voando deslocamento. E durante a queda livre, para vocês perceberem, né, e terem uma noção do quão rápido é o salto, imagina 2 corpos voando a 300, 350 km por hora em direções opostas, né? Na verdade, eles se colidiram, acho que meio que perpendicular. Eles se colidiram aqui, ó, e um deles chegou a falecer na hora lá em queda livre mesmo, né? Então, isso pode acontecer seja no salto, porque você está se aproximando no final do salto, por exemplo, e uma pessoa está separando, seja porque você perdeu o salto ali no momento da saída e quis correr atrás do prejuízo até o último momento, não teve a consciência de falar, pô, já não cheguei até agora, então eu vou parar, realmente não é o melhor caminho eu continuar insistindo, sei lá, deu 7.000 pés, não chegou no salto, claro que cada LO e cada coach brifa de uma maneira diferente, mas de repente seja mais importante você parar ali no lugar, talvez dar um 180 e começar a voltar um pouquinho, comandar um pouco mais alto, considerando que os outros estão bem mais abaixo, né? Ter consciência disso tudo e não ficar com o osso aqui, né? Entre os dentes e querer chegar para lá e para cima com tudo, mostrar que sabe voar, que pode estar no grupo e não sei o quê, porque acontece muito, né? E, sei isso lá, aí. alguma outra situação também que pode ter acontecido, isso não está exclusivo para saltos de free fly, mas às vezes de não separar muito bem, uma pessoa abre com twist, a outra pessoa abre, fica o ruim, aí baita salto, não sei o que, e passa o velame na cara da pessoa, ou colide, justamente porque não está consciente de tudo que está acontecendo ao redor, né? O salto não acaba na abertura, acaba lá quando você deixa o equipamento na dobragem. Então, estar atento a todos os riscos que podem acontecer, porque o esporte já é perigoso e a gente está consciente de muitos riscos, mas existem muitos outros riscos que a gente ainda nem sabe que existem. Só vai saber a hora que acontecer com a gente. Então, vamos ficar ligeiro com todos os riscos que a gente já conhece e consegue controlar, né? É isso aí. E aí, galera, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí, quer expor alguma situação? Eu tenho uma situação de me meter onde não deveria, né? Eu só tinha feito 3 jumps brincando de desloque, 2 foi com o Berta, né? E o outro foi lá em Pira brincando, né, com o pessoal. Tá, mas isso era tipo assim, tava sempre, os 2 que eu fiz com o Berta era só eu e ele, o outro foi eu e um outro brother lá em Pira, então assim, risco mínimo, né? E aqui o que acontece? Aí eu fui me juntar com a galerinha, né? Tipo, tinha 3 pessoas, 4, não tem problema, né? 4 não vai dar ruim, né? Imagina. E eu, o zero à esquerda de tudo, né? Não entendo de nada. E eu falei, não vai ter perigo. E realmente eu acabei gerando perigo para outras pessoas, porque enquanto eles já estavam no movimento, ambulando para 90 graus, eu ainda estava tentando ajeitar meu corpo. Quando eu vi o outro brother vindo, porque ele estava na posição correta, fazendo, né, acompanhando, né, os outros 2, e eu, enfim. E aí, qual foi a grande questão? Quando eu vi que a gente ia bater de lado, eu cresci, eu falei assim, agora é barriga. Cresci, subi e ele passou, né? Aí saí do perigo, eu falei, ufa, daí dos outros, eu parei, eu falei assim, não vou mais. Exatamente porque não conhecer os limites, né? Exato. E é muito perigoso. Então, né, só concluindo aqui, isso tudo, o que a gente conversou hoje, na verdade, foi mais um bate-papo, meio que apresentar, dar um overview, mais ou menos, de algumas particularidades do Free Fly que muitas pessoas, às vezes, nem fazem ideia, né? Mas que já foi bastante informação. Então, se você quer começar a voar Free Fly, não tem nenhum problema, mas busque orientação, não tenha medo, não tenha receio de pedir informação, de pedir ajuda e, primordialmente, tenha um coach.
é necessário fazer esse investimento de ter coaches one-on-one, pessoas que vão te acompanhar justamente para você ter uma progressão de uma maneira saudável, segura e proveitosa para você, né? Senão você vai ficar queimando ticket, queimando vaga, saltando com os amigos, acha que está fazendo uma coisa legal, mas na verdade você não está evoluindo muito bem, às vezes você está colocando em risco você mesmo e várias outras pessoas sem nem saber, e isso tudo por pura falta de informação, né? Então, não tenham receio de procurar um coach, ele é extremamente importante, o papel do coach ele é extremamente importante na evolução e na vida longa no esporte, né? Então, acho que é fundamental a presença de um coach ou de um LO durante essa sua progressão. É verdade. Eu concordo 100% com isso que você está falando, inclusive, sou um exemplo disso. Comecei saltando lá no Sul, onde tem muito menos gente experiente, áreas menores, etc. Nunca tive coach para nada. Fiz, acho que uns 800 saltos sem aprender nada. Fiz progressão de velame inadequada sem aprender a voar velame, etc. Hoje estamos aí, sobrevivendo, né? Essa que é a verdade. Por quê? Porque na época não tinha um coach lá para dar orientação. Poderia ter evoluído muito mais rápido, ter me divertido muito mais e não ter passado algumas situações perigosas que eu passei. E respeitem o processo também, né? Que nem eu tinha falado antes, é tudo um processo. O Israel falou agora, não, que ainda não é o momento de eu começar a free fly, eu ainda quero ficar mais focado na barriga. Beleza, sem problema, e é realmente muito importante a gente aprender e ter uma boa base de barriga. E a hora que chegar o momento, a gente começa a treinar o free fly, né? Mas ter também essa consciência de que eu vou treinar o free fly no passo a passo, na maneira adequada que deve ser. E não que eu vou pagar um coach e vou falar para ele, eu quero voar head-down, que eu quero ter aquele frame para os meus amigos e não sei o que, tá ligado? Você acha, então, que o Israel vai ter condições de um dia ter a base necessária de barriga e voar free fly, Cotô? Cara, uma coisa eu sei, pousar fora ele garante. Então, mano, não vai ter perigo com os TS que a gente fizer aí com ele. É isso aí. Beleza, galerinha? Mas eu migro de tipo de estilo de voo. Eu já fiz um pouquinho de voo de wing, ué. Olha só. Isso aí. Irado. E é isso aí, galera. Aproveitar até. Acho que a gente conseguiu abordar todos os temas, os tópicos que a gente tinha dentro desse tema. Eu queria agradecer a participação de vocês. Para mim foi incrível esse bate-papo. Walker, Cotô, muito obrigado. Que isso, eu que agradeço. Valeu. Mandaram um benzaço aí, em nome da Abra, agradecer os dois também. Tá legal, hein? Muito bem. Eu quem agradeço aí lembrar a galera de que vocês. foi para a área agora esses dias, lembrar da máscara e tal. A galera tá pegando no pé. No domingo já começou a rolar um monte de bafafá e a gente sabe que tem uma turma jogando a favor, querendo que o Skydive volte à normalidade o mais rápido possível, mas tem a galera jogando contra. Então a gente precisa tomar os cuidados e as prevenções necessárias para a gente manter nosso esporte funcionando por longo tempo aí durante essa pandemia. Irado. Queria agradecer aí, aproveitar o convite da Vivi também, do pessoal da Abra. Valeu, Walker, aí pela apresentação junto comigo. É nóis. E aproveitar aqui o espaço também para convidar todo mundo que tem interesse de querer começar a voar deslocamento e tudo mais. Free Flow está de portas abertas para receber todo mundo. Não existe essa distinção, ou que muitas pessoas acham que a gente é, sei lá, é God e o caralho. Não tem nada a ver. Quem está com a gente sabe, é só chegar, entrar em contato e a gente começar a voar sempre com esse acompanhamento, segurança e crescer todo mundo de uma maneira saudável. É isso. Obrigado aí, geral. Eu pensei em usar teu cabelinho de cotonete para voar free fly, não? Como é que é? Precisava ter o cabelinho de cotonete para voar free fly, né? Você, cara, não, ele é um plus, ele ajuda. Para passar velocidade. Show, galera. Obrigada pela participação de todos. A gente é a galera que está sempre aqui com a gente. Beijão para vocês. Quarta-feira que vem tem mais. A gente vai analisar uns vídeos bem legais aí de acidente. Obrigada mesmo, Cotô, Walker. Adorei o bate-papo. Escolhi vocês porque adoro o trabalho de vocês. Espero que vocês apareçam mais nas próximas lives aí. Valeu, galera. Valeu, um grande abraço. Valeu, Lindinho. Valeu, Vivi. Galera que está assistindo no YouTube aí. Tô encerrando a live aí.
Falou, galera. Até mais. Beijo.